Algo que pode mudar tudo o que nós sabemos sobre a história oculta do nosso mundo. Então, o que antes era apenas um sussurro ali entre os teóricos da conspiração e os denunciantes de alto nível, agora, meu povo, parece que está prestes a se tornar realidade. Eita, meu povo! Todos os documentos secretos dos Estados Unidos estão a ponto de serem revelados, porque a congressista republicana Ana Paulina Luna acaba de ser designada para comandar um grupo que está predestinado a fazer uma desclassificação de arquivos em massa. Estão sendo enviadas cartas aos diretores da CIA, do FBI e até para outros órgãos governamentais para que todos os documentos que ficaram ocultos há centenas de anos venham à tona. Então são segredos sobre o fenômeno OVNI, segredos sobre o Kennedy, segredos da ilha do e até segredos envolvendo OSNIs, que são objetos submarinos não identificados. Aqueles lá que são encontrados nos mares e que voam também, são tipo uma espécie de objeto híbrido, sabe? Pois é, nesse vídeo aqui você não pode nem piscar, porque eu vou te contar tudo. Porque você sabe muito bem que eu sou Carol Capel, a sua alienígena com pactos favorita, e nesse vídeo aqui eu vou te revelar todos os segredos mais sórdidos sobre essa história. Porque sim, todos os documentos secretos dos Estados Unidos estão prestes a serem revelados. Sim, você ouviu certo. Algo gigantesco está em curso nos bastidores do governo americano. Algo que pode mudar tudo o que nós sabemos sobre a história oculta do nosso mundo. Então, o que antes era apenas um sussurro ali entre os teóricos da conspiração e os denunciantes de alto nível, agora, meu povo, parece que está prestes a se tornar realidade, ou seja, verdades inconvenientes serão trazidas à luz. E quem está liderando todo esse esforço sem precedentes é nada menos que a congressista republicana Ana Paulina Luna, que acaba de ser nomeada para chefiar um grupo de trabalho com um único e absoluto objetivo: desclassificar todos os documentos secretos do governo federal norte-americano. Essa operação, gente, parece que saiu diretamente do roteiro de um filme de ficção da Netflix. Por quê? Porque ela envolve cartas sendo enviadas aos diretores da CIA e do FBI e também para outras agências governamentais que, por décadas, esconderam verdades bizarras e sinistras da população. A lista de segredos que estão prestes a serem expostos é extremamente assustadora. Eu tô falando desde a verdade sobre fenômenos OVNI até os bastidores mais obscuros do John Fitzgerald Kennedy. E não para por aí não, tá? Porque os documentos sigilosos sobre a infame ilha do Jeffrey Epstein e sobre os OSNIs também, gente, que são os objetos submarinos não identificados, também estão na mira desse movimento, que eu diria que é um movimento imenso de revelação. Então, pela primeira vez na história, uma parte do próprio governo dos Estados Unidos parece estar tentando lutar contra o chamado ou Estado português, tentando lutar em público, né? Porque a gente não sabe o que rola realmente nos bastidores. É exatamente sobre isso que eu tô falando, gente, sobre o fundo que há décadas é acusado de manipular eventos globais, de esconder tecnologias extraterrestres, de controlar eleições e até mesmo de fabricar para seus próprios interesses sombrios. Mas aí, quando eu li essa notícia, eu fiquei pensando: será que essa cruzada por transparência é real? Ou será que isso é apenas mais um jogo de poder dentro dos corredores obscuros do governo federal norte-americano? O nome dado ao grupo que liderará essa missão é tão direto quanto alarmante. É Força de Tarefa para a Desclassificação de Segredos Federais. Sim, isso mesmo que você ouviu. Nós estamos falando de uma estrutura oficial montada para arrancar das profundezas do governo dos Estados Unidos informações que podem abalar a estrutura da sociedade como nós a conhecemos. Será que isso tem a ver com a chegada da Era de Aquário? Será que era sobre isso que os astrólogos estavam falando? Bom, esse grupo foi criado dentro do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes e está sob liderança de James Corner, que é um nome que promete chacoalhar ali os alicerces do sistema político americano. A grande
grande questão, gente, é que qual será o preço dessa revelação toda? Porque o que há tempos se beneficia desses segredos absolutos, será que esse mesmo mundo vai permitir que a estrutura inteira dele seja desmontada sem reação nenhuma? Ou será que nós estamos à beira de um conflito interno entre facções do próprio governo americano? Pois é, a Ana Paulina Luna, ela já é peça-chave nos esforços para tornar público esses mistérios envolvendo esses UAPs, que são os fenômenos aéreos não identificados. Ou seja, uma outra maneira que os Estados Unidos encontrou de chamar o fenômeno OVNI por um nome que eles acham que é mais adequado. E ela tem atuado ao lado de figuras como David Grush, que é aquele cara lá que eu já contei para vocês, que é ex-oficial da inteligência, sabe, que revelou detalhes explosivos sobre a posse de tecnologia alienígena por parte dos Estados Unidos. Pois é, agora essa mesmíssima congressista está se aprofundando ainda mais nas entranhas das mentiras governamentais e querendo expor detalhes não apenas sobre OVNIs e OSNIs, mas também sobre conspirações envolvendo do JFK, do John Fitzgerald Kennedy, do Martin Luther King, daquilo que aconteceu no dia 1/1 do mês 9 em 2001, vocês sabem exatamente do que eu tô falando, e até shocking. Ela está querendo liberar informações ocultas sobre a pandemia de 2020. Sim, nós estamos falando de décadas de segredos sujos que podem ser revelados e que podem virar o mundo de cabeça para baixo. E essa movimentação toda que eu tô contando para vocês está acontecendo muito rápido, porque a Luna e o Corner já enviaram solicitações formais para diversas agências, incluindo o Departamento de Estado, o Departamento de Justiça, o Departamento de Energia e, claro, a temida CIA. Essas cartas enviadas exigem nada mais, nada menos que a revelação completa de informações que, segundo eles, são de interesse público e foram escondidas da população por tempo demais. A grande mídia, por sua vez, que muitas vezes é acusada de fazer parte de um sistema de encobrimento, já está começando a reagir a tudo isso, porque a Fox News Digital foi uma das primeiras a noticiar o assunto, destacando que o movimento de desclassificação pode provocar uma crise de confiança sem precedentes entre a população e suas instituições. Então, se um governo admitir publicamente o que escondeu e essas informações forem muito críticas, é aí que eu pergunto para vocês, como as pessoas reagirão? Porque a gente pode estar falando, gente, de um verdadeiro caos que pode estar a caminho, né? Caos esses que foram denunciados muitas vezes como sendo teorias da conspiração. Teorias essas que não tinham valor nenhum, agora estão sendo discutidas de forma oficial pelos mais altos cargos do mais alto escalão político dos Estados Unidos. E ainda tem mais coisa, tá? Porque a Luna está alinhada diretamente com os esforços da administração de Donald Trump para desclassificar esses documentos. E isso significa que a batalha pelo acesso à verdade pode se entrelaçar aos interesses de um possível retorno de Trump à presidência. Agora, o objetivo, segundo ela declarou ali publicamente, é realizar uma grande desclassificação em apenas 6 meses. Então, vocês conseguem imaginar um cenário onde, em menos de um ano, segredos sobre OVNIs, assassinatos políticos, operações clandestinas, redes de influência sejam totalmente expostas? Vocês conseguem imaginar isso? Porque eu não consigo. Para mim, isso parece totalmente utópico ou um plano elaborado demais para ser verdade. Então, por isso que eu venho aqui falar para vocês nesse vídeo que não se deixe enganar. Porque se tem alguma coisa que a história nos ensina é que toda revelação vem com um preço. E nós não podemos esquecer também que mesmo que esse grupo esteja trabalhando para agir contra o tal do Estado, isso não significa que os próprios integrantes desse grupo que está lutando contra também não tenham segredos igualmente sombrios. O que eu particularmente penso de tudo isso? Eu penso que o perigo de uma manipulação é gigantesco, porque assim, vamos aqui combinar e vamos colocar os pontos nos is do que está acontecendo nessa história. O governo de Donald Trump designou uma força-tarefa para que todos os órgãos governamentais dos Estados Unidos revelem as verdades sobre todas as coisas mais
mais ocultas da história da humanidade. Beleza. Aí, quando esses órgãos não devolverem com uma resposta positiva, quando esses órgãos se recusarem a fornecer as informações que o governo está pedindo, o governo pode alegar que tentou e que está do lado da verdade e que quer passar a verdade para os seus cidadãos. Ou seja, o governo pode alegar que é um bom governo porque tentou, mas que existem condições ali que passam por cima da alçada do presidente dos Estados Unidos. E é exatamente por isso que eu fico pensando, será que isso não é um jogo de manipulação para nos mostrar que talvez o Donald Trump seja uma figura que esteja por trás de tudo isso, que ele é o verdadeiro gladiador da verdade, quando no fim das contas ele não vai fazer porcaria nenhuma e não vai falar nada? Igual aquela história dos OVNIs, gente, que ele falou que ia liberar todas as informações e depois deu uma informação totalmente aleatória, nada a ver, só para se livrar. Eu fico pensando se esse aqui não é o caso, não. Agora, um nome que já aparece nos bastidores dessa operação é o nome do Luiz Elizondo, que é aquele cara lá, ex-agente do Pentágono, que está envolvido em diversas pesquisas sobre OVNIs. Ele, que já foi altamente respeitado dentro da comunidade ufológica, hoje em dia é visto por muitos como um cara que sabe demais, mas que fala de menos. Então, será que tudo isso faz parte de uma estratégia para controlar a narrativa das narrações? Bom, eu particularmente acho que sim, porque quando os segredos desse nível começam a serem expostos, há sempre um jogo de interesse ali por trás. E antes de eu ir embora, eu gostaria de fazer uma indicação de filme que tem tudo a ver com essa temática. Recentemente eu assisti o novo filme do Miles Teller, que é o The Gorg, que está disponível na Apple TV. E não, isso aqui não é propaganda, realmente assisti. E esse filme é um exemplo perfeito de como organizações privadas e governos se unem, se juntam para defender seus propósitos obscuros a todo custo. Então fica aí a dica, porque vocês vão entender exatamente sobre o que eu estou falando. Então, com esse vídeo aqui, a gente pode concluir que será que a verdade está chegando mesmo? Ou será que isso é só mais uma narrativa para tentar controlar o fluxo das informações? Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse seja o caso, mas eu quero saber, obviamente, a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. E eu vejo vocês, obviamente, no nosso próximo vídeo aqui do canal. Bye!